Vamos conversar, então, sobre cargas do solo e CTC. Continuando. Quais são as menores partículas? Como nós chamamos as menores partículas que têm como propriedade ter cargas? São os coloides. Os coloides, eles podem ser minerais ou orgânicos. Quando a gente fala dos coloides minerais e orgânicos, qual que tem uma maior densidade de cargas, levando em consideração o Brasil? No Brasil, qual coloide tem mais cargas? Os minerais ou os coloides orgânicos? Minerais ou os coloides orgânicos? Muito bem, são os orgânicos. E nós estudamos também os tipos de cargas. Quais são os tipos de cargas que nós temos? O processo de geração de cargas que nós temos. Quais são os dois tipos? Cargas dependentes de pH e cargas permanentes. Muito bem, nós temos as cargas dependentes de pH e as cargas permanentes. Como que são geradas as cargas permanentes? Qual o processo que faz gerar as cargas permanentes? Cargas permanentes são geradas pelo processo de substituição isomórfica. E aí, olha, nós falamos dos coloides, passamos aqui das cargas permanentes, as cargas dependentes de pH, lembrando da substituição isomórfica, que gera sempre uma carga negativa nesse processo de substituição isomórfica. Então, quando há nesse caso aqui, olha, aqui não tem substituição isomórfica, o saldo é zero. Já nesse processo, onde um magnésio ou um ferro 2+ entrou no lugar do alumínio, nós temos um saldo de carga negativa. Nós conversamos bastante sobre essa superfície específica, cargas e capacidade de trocar cátions. Então, nós revisamos aqui todo o processo de filosilicatos, quais foram as camadas, o espaço entre camadas, revisamos o processo de intemperismo. Aqui o solo é muito novo e não tem carga disponível. Aqui ele já está mais velhinho e não tem a carga disponível nesse caso, que é o caso do Brasil, onde eu quase não tenho, é praticamente inexistente as cargas oriundas por substituição isomórfica, e as cargas que existem são as cargas dependentes de pH. Então, a gente viu uma grande diferença, olha. Quando a gente coloca aqui o Brasil, que está na caulinita, nós temos de -1 a -15 de CTC em cada quilo de caulinita, com uma média de -5. Quando a gente compara com outras situações, como esmectita, como vermiculita, olha a diferença de carga que eu tenho. Lembrando que essa carga, elas atraem os cátions, segura os cátions, de forma a possibilitar a troca. Por isso que capacidade de trocar cátions. Observe essas figuras aqui, de microscopia eletrônica. Nós temos uma caulinita, olha como que é o caderno fechado, que não tem muita área para eu fazer essas trocas, enquanto aqui eu tenho uma grande quantidade de espaço para fazer as trocas. Então, nós falamos das cargas permanentes e depois as cargas dependentes de pH. Aqui que é importante para vocês já começar a associar por que eu corrijo inicialmente, por que eu corrijo a acidez do meu solo antes de fazer
antes de eu jogar os fertilizantes? Justamente para eu aumentar essa quantidade de cargas dependentes de pH. Conforme eu aumento o meu pH, vai aumentando a quantidade de cargas negativas. Elas ocorrem no final, na quebra das lâmidas de octaedro e tetraedro de silício. Então, quando há um desequilíbrio, vai gerar uma carga. Hidroxilas, não só hidroxilas e outros grupos funcionais, como as partes de fenóis, outros grupos que liberam ou recebem esse íon de H+. Então, pensem lá em pH. pH mede a quantidade de H+ no sistema. Quanto mais H+ estiver no sistema, mais ácido vai ser o meu solo. Então, quanto mais H+ na minha solução, por sua vez, esse H+ vai passar para a partícula mineral do solo. E aí nós temos aqui uma representação da caulinita, que é 1:1, que quebra e tem aqui um grupo funcional de hidroxila. Ou seja, no final, há uma quebra e há esse grupo funcional. Se eu adiciono hidroxila, essa hidroxila rouba esse H+ e gera uma carga negativa. Aqui eu estou fazendo o quê? Deixando o ambiente menos ácido ou mais básico. Ao passo que, quando eu coloco H+, ele junta com esse grupo funcional e gera uma carga positiva. Por isso que essas cargas são dependentes de pH. Olha, por isso que é tão importante para a gente o pH do solo. Ele está diretamente relacionado com essa quantidade de cargas. Por isso que eu faço uma calagem antes de eu aplicar elementos do meu solo. E aí, nós temos essa situação de ter cargas positivas ou cargas negativas. Aqui quando eu adiciono H+, e aqui quando eu adiciono hidroxila. Ou seja, deixo o ambiente mais ácido ou mais básico. Com isso, nós temos aqui, olha, uma imensidade de cargas. Esse livro é do Lepsch, essa figura é do professor Lepsch, do livro 19, Lições de Pedologia. E nós temos, olha, os diferentes grupos. Os grupos hidroxílicos dissociados que geram a carga negativa. Aqui, olha, os grupos não dissociados, observe esse grupo fenólico aqui, que não está dissociado. Ele não tem cargas. Com isso, o que nós procuramos ter mais no nosso solo? Nós procuramos ter mais cargas positivas ou mais cargas negativas nos nossos solos? O que vocês acham? Escrevam aí, ou abra o áudio e conversem. Ter mais cátions negativos. Cargas, cátions negativos é uma antítese. Nós precisamos ter mais cargas negativas, porque os principais nutrientes de plantas são cátions, são positivos. Então, eu preciso guardar o meu potássio, o meu cálcio, o meu magnésio. Para isso, eu preciso ter mais cargas negativas. Então, quanto mais básico tiver o meu solo, quanto mais próximo de básico, na verdade, eu preciso dele um pouquinho ácido. O neutro é 7, né? Lembrando, o pH vai até 14, a metade é o neutro, o 7, e acima de 7 eu tenho básico, e abaixo de 7 eu tenho ácido. Eu preciso trabalhar com um solo um pouquinho ácido, uma faixa ali de 6, 6,5, para eu ter também uma certa quantidade de cargas positivas para os micronutrientes. Então, nesse contexto,
nós precisamos de solos com uma maior quantidade de cargas negativas para eu ter uma maior CTC. Quanto mais cargas negativas eu tiver no meu solo, maior vai ser a sua CTC. Com isso, conforme a gente já viu, nós precisamos preservar o teor de matéria orgânica, que eu estou preservando, por sua vez, a CTC do meu solo. Eu estou colocando mais cargas negativas no meu solo. Cargas de dependente pH predominam nas argilas, nos óxidos e na matéria orgânica. Olha, tudo que tem no Brasil. Tudo que tem no Brasil. Então, o que predomina no Brasil? Cargas dependentes de pH. Tanto a argila do tipo 1 para 1, quanto os óxidos de ferro e alumínio, eles dão uma quantidade muito pequena de cargas para o meu solo. Novamente, chama atenção para a grande quantidade de cargas que tem na matéria orgânica. E aí nós paramos aqui, que é o PCZ, ponto de carga zero. Ajeitem nas carteiras, prestem atenção na aula, que vamos falar do assunto novo, então. O que seria esse ponto de carga zero? Olha, é o valor de pH, o PCZ, é um valor de pH, na qual a minha carga líquida, positiva e negativa, vai ser nula, não há saldo de cargas. É um valor de pH onde eu não tenho mais nem cargas positivas e nem mais cargas negativas. E esse PCZ é um valor onde a carga é nula. Agora, observa que isso aqui é importante, olha. Quando o pH do solo estiver acima desse valor, ou seja, acima do PCZ, forma-se cargas negativas, que é o meu grande interesse. E abaixo, forma-se, eu vou ter mais cargas, um saldo de cargas positivas, onde a capacidade de trocar ânions vai ser maior do que a capacidade de trocar cátions. Então, vamos lá. Ponto de carga zero é um valor de pH, no qual a carga elétrica líquida do complexo coloidal é nula. Quando o pH for acima desse valor, acima do PCZ, eu tenho cargas negativas, enquanto que abaixo eu tenho cargas positivas. Então, olha, aqui é o PCZ. Se o pH for acima do PCZ, do ponto de carga zero, eu vou ter um saldo de cargas negativas. Se for abaixo, saldo de cargas positivas. O PCZ do solo, ele vai alterar com o que, será? O que vocês acham que o PCZ do solo vai alterar? Tá? A Eduarda colocou muito bem. A matéria orgânica altera o PCZ. Por quê? Cada constituinte do meu solo tem um ponto de carga zero. Se eu altero a constituição do meu solo, eu altero o ponto de carga zero. Então, observem aqui. Olha, o solo apresenta, ao mesmo tempo, coloides com cargas negativas e positivas em determinado valor de pH. Determinado valor de pH, tendo em vista que as cargas são positivas ou negativas, o solo, naquele valor, ele apresenta essas duas cargas. Assim, o PCZ do solo depende do PCZ dos materiais que o compõem. Então, vamos lá. A matéria orgânica tem determinado PCZ. A caulinita tem determinado PCZ.
os óxidos de alumínio e de ferro vão ter determinado valor de PCZ. Como assim? O valor de pH onde a carga elétrica líquida é nula. Aí, olha, os óxidos de ferro e alumínio, solos com pH elevados, formam cargas negativas nesse coloide. Solos com pH baixo, como abaixo de 5, possuem cargas positivas. Esse 5 está até bonzinho aqui, nos óxidos de ferro e alumínio. Por isso, existe um valor de pH na qual as cargas do coloide é nula. Minerais de argila possuem PCZ muito alto. Muito alto. Por isso, na maioria das vezes, formam apenas cargas, opa, aqui está errado, cargas positivas. Como assim? Minerais de argila têm PCZ alto. Vamos lá. Voltar aqui, ó. Deixa eu limpar. Minerais de argila, às vezes, tem um PCZ muito alto. Vou colocar aqui, ó. PCZ de um óxido de alumínio é por volta de 7, 8. PCZ do óxido, ó. PCZ do óxido. Nós vamos começar a compreender um efeito agora, que é da fixação de fósforo. Vocês já ouviram falar de fixação de fósforo, problema de fósforo dos nossos solos? Quem já trabalha na área sabe do problema de fósforo, que o fósforo fica retido fortemente nesses coloides. O solo tem uma grande quantidade de fósforo, geralmente os nossos solos, mas não, o fósforo não está disponível para a planta. Olha, o PCZ do óxido é por volta de 7. Deixa eu pegar só ele. Se o pH do meu solo tiver 6, se o pH do meu solo tiver 6, vai predominar no óxido, na carga do óxido, cargas positivas. Por quê? O pH do meu solo está abaixo do PCZ. E o fósforo, ele caminha como fosfato, como carga negativa. E ele gruda fortemente, o fosfato, PO4, ele gruda muito fortemente nesses óxidos. Ele forma uma ligação covalente com esse fósforo, com esses óxidos. Então, ele não consegue ficar trocável. Ele não fica passível de troca. E os nossos solos, conforme nós estudamos, têm uma grande quantidade, geralmente apresenta uma grande quantidade de óxidos, de ferro e de alumínio. Com isso, por isso que no Brasil tem um problema de fixação de fósforo. Ele fica tão fortemente retido, porque o pH que nós trabalhamos é abaixo do PCZ desses óxidos. E, por sua vez, gera cargas positivas. Observe aqui, olha, continuando. Exemplo. Se o PCZ de um solo for 5, supondo, um hipotético solo, o PCZ dele é 5. Se o meu pH tiver 5, a carga líquida é nula. Se o pH for abaixo de 5, esse solo apresentará carga elétrica líquida positiva. 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 Quero que vocês, logo a gente vai discutir isso daqui, olha. Isso acontece em horizontes B de alguns latossolos, são solos extremamente intemperizados. Isso ocorre principalmente no horizonte B de alguns latossolos, ou seja, solos muito temperizados. Se o pH estiver acima de 5, a carga elétrica líquida será negativa. Observem,
a maioria dos nossos nutrientes, nossos são cátions básicos. Nós precisamos de carga elétrica negativa no meu solo para ter essa possibilidade de troca. Vamos lá. Observem aqui. Observem a constituição do solo e os valores de PCZ. Daqui, da parte mineral, lá na nossa argila, qual desses constituintes predomina na nossa argila? Escrevam aí. Qual que predomina na nossa argila? Qual colóide mineral PCA2? O que predomina mais caulinita? A caulinita é um mineral do tipo 1 para 1. Lembra no processo lá de intemperismo? 2 para 1, depois 1 para 1, depois óxidos. O Brasil predomina a caulinita e tem uma grande quantidade de óxidos, mas predomina caulinita, de forma geral. Tem solos, a magnetita é um óxido, tá? Magnetita é um óxido que não é muito comum, não. Isso. Então, acontece, o que rola aqui, olha, quanto mais óxidos tiver o meu solo, vamos compreender esse valor. O meu solo não vai ter só caulinita, ele vai ter também uma certa quantidade de óxidos. Quanto mais óxidos meu solo tiver, maior vai ser o seu PCZ. Maior vai ser o seu PCZ. O que é muito baixo? Qual PCZ que é extremamente baixo aqui? O que vocês estão observando ali? Muito bem, matéria orgânica. Quanto mais matéria orgânica meu solo for ter, meu PCZ vai ser maior ou menor? Quanto mais matéria orgânica, o PCZ vai ser maior ou menor? PCZ menor. Muito bem. Por que isso acontece? O PCZ da matéria orgânica é muito baixo. E aí entra novamente essa questão nossa de manejo. Olha, eu estou fazendo um manejo, aí eu estou travado aqui, isso é o problema. Eu estou fazendo um manejo que vai me possibilitar ter mais cargas. Porque, além da matéria orgânica ter uma grande quantidade de cargas, o PCZ dela é menor. Aí eu vou ter mais cargas. Quanto mais eu vou perdendo a matéria orgânica, meu PCZ vai ficando maior. E aí eu vou tendo um saldo líquido de cargas negativas menor. Então, tomada de decisão. Tenho que preconizar a preservação da matéria orgânica, nem tanto para fornecer nutrientes, mas sim para fornecer cargas. Então, vamos lá, olha. Adubação orgânica, palhada, manejo que não destrua a estrutura do meu solo, plantar em nível para evitar a erosão, porque quanto mais erosão eu tenho no meu solo, eu vou perder, sobretudo, o horizonte A. Eu vou perder principalmente o horizonte A. Se eu perco o horizonte A, se eu estou perdendo o horizonte A, eu estou perdendo matéria orgânica. Além de outros problemas, né? Então, novamente, quando você estiver aí andando na região rural, se estiver trabalhando e tiver uma lavoura morra abaixo,
para a cara debaixo dessa lavoura e olha o caminho que a água tem para tirar esse teor de matéria orgânica. Olha o caminho que ela pode fazer. Quero que vocês, quando estiver andando, olha a diferença que é de uma lavoura plantada em nível. Se eu estiver falando grego para quem não for da área, no semestre que vem a gente vai ver isso de forma mais pormenorizada. Por quê? Eu perco matéria orgânica, eu estou perdendo PCZ, estou perdendo cargas negativas. Então, olha, a partir de pH 2, que é um solo extremamente ácido, nem é comum, a gente não vai achar isso nem nos nossos solos extremamente ácidos, eu já tenho cargas negativas. E aí, olha que interessante. O PCZ em função do teor de carbono orgânico. Quanto mais matéria orgânica, quanto mais carbono orgânico eu tenho, meu PCZ vai diminuindo. Então, olha, observe isso daqui, olha, 1% de carbono orgânico pode reduzir uma unidade no PCZ. 1% de carbono orgânico deve dar por volta aí de uns 3% de matéria orgânica. Por isso que no horizonte A, raramente eu vou ter saldo positivo de cargas positivas. Eu vou ter carga líquida positiva no horizonte A, porque a matéria orgânica reduz o PCZ e deixa a carga líquida maior. Dúvidas até aqui? Alguém queria comentar, fazer algum comentário? Vamos lá. Então vamos lá, gente. Por enquanto, tranquilo. Beleza. Ajeita então as carteiras, que agora é a hora da leitura. Tá? Observe esse parágrafo que eu retirei de um artigo, que é Eletroquímica das partículas coloidais e sua relação com a mineralogia de solos altamente temperizados. Vamos lá. O conhecimento das propriedades eletroquímicas das partículas minerais dos solos, altamente temperizável, é imprescindível para o avanço dos estudos em diferentes áreas da ciência do solo. Olha, eletroquímica está relacionado diretamente com a parte elétrica dos meus solos. Solos altamente temperizados, estamos falando de solos, principalmente de solos tropicais. Nesse contexto, o comportamento das cargas superficiais e seu relacionamento com a mineralogia dos solos de carga variável é de importância fundamental para o entendimento e a melhoria da capacidade preditiva de diversos fenômenos. Vamos lá. Olha, mineralogia dos solos de cargas variável. Pode ver que ele nem comenta das cargas permanentes. Ele está falando de solos altamente temperizados. Solos altamente temperizados não apresentam cargas permanentes. Ou não é que não apresentam, mas apresentam numa quantidade muito pequena, desprezível. Aí, fala com a mineralogia dos solos de carga variável para a gente prever o quê? Quais fenômenos? Dispersão e floculação de coloides, que é no processo de dispersar argila e flocular, troca catiônica, que é de grande importância para a gente, essa troca catiônica, que está justamente relacionado com a fertilidade do meu solo. Se eu não tenho uma grande quantidade de troca de cátions, eu tenho que fracionar ainda mais minha adubação, porque senão eu vou estar adubando, é lençol freático, eu vou jogar lá, vai ser tudo lixiviado. Observem aqui, olha, adsorção de ânions, sobretudo os fosfatos. A partir dessa aula, vocês já vão estar sabendo
Por que que os nossos solos fixam o fosfato? Por que que eu tenho que fazer uma adubação concentrada? Observem, está relacionado essas cargas com a CTC e com a fixação de fósforo, um dos grandes problemas da agricultura tropical. A absorção de metais pesados e afins. Então, olha, o que vai absorver no meu solo? Se meu solo tem carga positiva, se meu solo tem carga negativa, isso vai alterar. O fosfato é carga negativa. Ele vai ficar grudado, sobretudo, nos óxidos, que tem o PCZ lá para as cucuia, que tem o PCZ lá na casa de 8, na casa de 9. E o pH do meu solo está baixo. Então, novamente, está relacionado com essas características mineralógicas e da constituição do meu solo, que a gente viu. Variáveis de acidez em função da mineralogia da fração argila do solo. Outro artigo que eu peguei aqui, para a gente fazer uma interpretaçãozinha, olha, a acidez do solo e variáveis associáveis são muito importantes no manejo do solo, especialmente nas regiões tropicais e subtropicais. Eu pergunto para vocês, olha, a acidez do solo, e ele colocou aqui, ó, Silvio e colaboradores, eles colocaram especialmente nas regiões tropicais e subtropicais. Por que especialmente nas regiões tropicais? Por que será que é mais importante a acidez do solo nas nossas regiões tropicais? Abram o áudio aí, conversem, escrevam. Vamos pensar nesse caminho, olha. Os solos em clima temperado, o que tem muito em clima temperado? Qual tipo de carga que tem muito em clima temperado? Muito bem, Lucas. Os nossos solos têm apenas cargas dependentes de pH. Então, nós temos só cargas dependentes de pH. Pensa se a gente tem um monte de argila 2 para 1, nossa CTC vai lá para cima. Tanto é que solos com pouco intemperizado, e a gente acha algumas regiões do Brasil, inclusive com elevado teor de silt, etc., a CTC do solo é lá em cima. Se a gente pegar os solos do Acre, que tem uma grande quantidade de minerais do tipo 2 para 1, vai ter uma CTC lá para cima também. Solo do semiárido, que não é muito intemperizado, que vai ter mais argila minerais do tipo 2 para 1, a CTC vai ser alta. Mas boa parte do Brasil é o quê? Intemperizado. Só sobra cargas dependentes de pH. Aí é mais importante eu controlar a acidez do meu solo. Se vocês forem plantar café em clima temperado, vocês vão ter que corrigir, deixar o solo mais ácido. Ao invés da gente deixar o solo mais básico, a gente pega clima temperado, a gente tem que acidificar o solo. A gente pega artigos internacionais porque tem mais cátions básicos. O solo não foi intemperizado, não foi lixiviado. Então, tem uma grande quantidade de cátions básicos lá, que deixa esse solo mais básico, com pH acima de 7. Aqui no Brasil, a gente pega o cerrado, vai ter pH natural na faixa de 4, que é uma diferença justamente porque muito lixiviado, sobrou só o H+ no sistema. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Cargas elétricas do solo. Magnitude das cargas em temperismo. Observe esse gráfico. O que eu tenho aqui? Olha, o comportamento das minhas cargas negativas, que com o passar do tempo, com o intemperismo do meu solo, ela vai negativo. Lucas, o CTC do solo do Acre é alta, está relacionado com sedimentos andinos, tá? Eu comento isso na aula de câmbio solo. Você assistiu a aula de câmbio solo?
Sedimentos que saem dos Andes e se depositam no Acre. Então, embora lá chova muito, ele recebe sempre sedimentos. Por isso que a CTC do solo lá é alta. Tá? A gente leva esse susto. Eu também, quando eu vi o mapa de latossolos do Brasil, na primeira vez eu falei, não, tá errado esse mapa, porque o Acre era para ter só latossolo. Não é justamente por causa desses sedimentos andinos. Beleza? Assista a aula lá de campo solo. O que nós temos aqui? Cargas negativas que vão diminuindo, enquanto que as cargas positivas, ficou horrível esse amarelo, essas cargas positivas, elas vão progressivamente aumentando. Não vai aumentar tanto, mas aumenta. Então, desse lado, eu tenho cargas dependentes de pH, predomínio de cargas dependentes de pH, enquanto que desse lado eu tenho predomínio de cargas permanentes. Agora me respondam, por que com o intemperismo eu vou aumentando a quantidade de cargas positivas no meu solo, que é essa carguinha aqui, ó. Aqui é negativa e aqui é positiva. Por que vai aumentando a magnitude dessas cargas? Porque a gente ganha com o intemperismo no solo. Muito bem, Everton. Foi no ponto. Lembra do processo de intemperismo? 1:1 transforma em óxidos de ferro e alumínio. Quanto mais intemperizado for o meu solo, mais óxidos ele vai ter, e o PCZ vai lá para cima. Tendo um PCZ lá para cima, tendo um PCZ mais alto, eu vou ter uma maior quantidade de cargas positivas, porque o pH do meu solo vai estar abaixo do PCZ. E aí, quanto mais intemperizado o meu solo, vou colocar duas situações aqui, ó. Uma situação 1 e uma situação 2. Onde eu vou ter a maior fixação de fósforo? Onde eu vou ter a maior fixação de fósforo? 2. Observem. Onde eu tenho, muito bem, Bruna, onde eu tenho maior quantidade de cargas positivas, mais óxidos. Quanto mais velho for meu solo. Mais velho o meu solo, mais colóides com cargas positivas, que vai grudar fortemente o meu fosfato. Quanto mais intemperizado for o meu solo, mais óxido ele vai ter. Então, por isso que no fósforo, vocês vão ver lá com o Felipe, a gente tem que prestar muita atenção à textura do meu solo. Quanto mais fino, quanto mais argiloso for o meu solo, maior quantidade de óxidos ele pode ter. E maior vai ser a sua fixação. Isso. Quando eu falo em temperismo, eu estou falando daquele solo muito modificado, sabe? Aquele solo profundo, que sofreu muitas mudanças. Maior parte dos nossos solos, tá? Quando eu pego um cambisolo em um relevo mais acidentado, nessa situação, o solo pode ser mais jovem, como os nossos solos litólicos também. Então, quanto mais intemperizado, maior a fixação de fósforo no meu solo. Onde vai fixar mais fósforo? Se eu estiver plantando café no cerrado, ou se eu estiver plantando café aqui no sul de Minas, bem no extremo sul de Minas aqui. Onde será que vai fixar mais fósforo? Levando em consideração a mesma textura. Vamos colocar aqui, ó, Cerrado, sul de Minas, a parte mais atlântica. Aqui. Onde vai fixar mais fósforo? No Cerrado. Por quê? Mais intemperizado o Cerrado. Numa mesma situação de solos argilosos, porque lá é mais intemperizado. Principalmente aqui, quando a gente leva em consideração que nós plantamos muito café em montanha,
que é um processo de renovação do solo, ele não intemperiza tanto. A erosão, ela meio que rejuvenesce o meu solo, não deixa ele intemperizar tanto. Principalmente nas áreas de cambissolo, eu vou ter uma menor fixação de fósforo quando eu faço plantio de café. Então, quando eu faço plantio de café em áreas de cambissolo ou área de latossolo, que nós vamos ver na semana que vem, latossolo, nós vamos ter essa diferença. Compreendido? Então, cargas do solo com a gente tem uma grande relação com o aspecto de segurar nutriente, fixar fósforo, está relacionado com isso, com essas cargas. Olha, uma questão de prova que eu fiz. Observe abaixo o parágrafo da introdução do artigo de Alcântara e Camargo, 2005, publicado na PAB, com o título de Adsorção de nitrato em solos com cargas variáveis. Do ponto de vista, hora da leitura, do ponto de vista eletroquímico, existe uma grande diferença entre a adsorção de nitrato e a de outro oxiânions. Então, nitrato é um ânion, pois ele não é absorvido especificamente, sendo a sua absorção apenas eletrostática, depende exclusivamente da carga do solo, das cargas do solo. Vamos lá, nitrato é um oxiânion, ele tem cargas negativas, e ele não é absorvido tão fortemente igual o fosfato, sendo uma absorção mais eletrostática, dependendo exclusivamente da carga do meu solo. Olha o que eu deixei em negrito. Existem solos nos quais as cargas positivas ocorrem em quantidades apreciáveis, em condições naturais de pH e de maneira significativa nos horizontes subsuperficiais. A presença de cargas positivas é muito maior em regiões tropicais úmidas, com baixos teores de matéria orgânica e em estágio de intemperismo avançado, do que em solos de regiões temperadas. Se as partículas do solo carregarem cargas positivas, a lixiviação do nitrato poderá ser dificultada. Olha, por quê? O nitrato está caindo lá e tem uma carga positiva. Ele segura nessa carga positiva, embora não totalmente impedida, porque é apenas eletrostática, não tem outros tipos de ligação. Então vamos lá nessa questão. Olha. Com base no texto, explica o motivo de alguns solos apresentarem predomínios de carga positiva no horizonte B. Por que isso não ocorre no A? Vamos lá. Por que não ocorre no A e sim no B? Escrevam aí. Porque no A tem mais matéria orgânica, está no caminho. No A tem muita matéria orgânica, e aí? Isso. O que tem o PCZ? O que a matéria orgânica faz com o PCZ? Vamos supor que o pH do meu solo natural está por volta de 4. Diminui, muito bem, estamos construindo, olha. PCZ diminui o PCZ, meu pH está 4, eu ainda vou ter cargas líquidas negativas. Muito bem. E aí, ocorre cargas positivas no horizonte B. Por que ocorre cargas positivas no horizonte B? Desses solos. São solos extremamente temperizados. O que tem no horizonte B e o que não tem no horizonte B que faz eu ter uma maior carga positiva? O que eu tenho, o que eu não tenho para deixar esse horizonte B com mais cargas positivas?
uma barriga de ânion, que nós chamamos. Eu tenho mais óxido de ferro e alumínio, que tem um PCZ lá para cima. E o que eu não tenho, eu tenho em quantidades ínfimas no horizonte. Muito bem, Luiz Felipe. Obrigado, gente. Vocês estão salvando minha segunda, né? Não deixando minha segunda tão triste. Tá bom. Muito bem, matéria orgânica. Então, olha, eu gostei muito desse parágrafo, que, vamos ler ele de novo, que ele justamente, ele resume o que nós falamos, olha. Existem solos nos quais as cargas positivas ocorrem em quantidades apreciáveis em condições naturais de pH e de maneira significativa nos horizontes subsuperficiais. Olha, isso não ocorre tanto no horizonte A, porque no horizonte A tem matéria orgânica. Mais matéria orgânica, o PCZ vai lá para baixo. Então, mesmo num pH natural, eu vou ter predomínio de cargas negativas. Já no horizonte B desses solos, eu tenho uma grande quantidade de óxidos de ferro e alumínio. Isso daqui, vocês vão encontrar essa situação quem for plantar principalmente café no cerrado, nos latossolos argilosos, com uma grande quantidade de óxido de ferro e óxido de alumínio. São solos ótimos do ponto de vista físico. Mas do ponto de vista químico, vocês vão ter que trabalhar nesse horizonte B. Questão de alumínio, corrigir o pH em subsuperfície, justamente para gerar essa maior quantidade de cargas negativas do que cargas positivas. E aí tá essa questão, olha. Então, os nossos solos, por isso que nós temos o problema com fósforo, o problema com fosfato. Nós vamos falar de unidade de cargas, vou deixar essa aula para a semana que vem, a aula de quinta-feira vai ser sobre classe de solos, tá? Abro agora para questões,